Fala galera, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero muito que você esteja bem. Eu te convido a tirar uns minutos para a gente fazer uma reflexão sobre o evangelismo como marca na igreja. Nós vamos tirar esse tempinho e a gente espera muito que esse conteúdo seja útil para você. Bora lá? Deus te abençoe e seja bem-vindo ao canal da Ungil. Eu sou Eber Aran, Ebinho para muitos. Eu sou vice-presidente da Ungil e a gente está desenvolvendo esse conteúdo para que a gente consiga alcançar pessoas, para que a gente consiga edificar a nossa juventude, não só na Igreja Unida, mas a todas as pessoas que tiverem acesso a esse conteúdo. Então vamos lá. Quando a gente fala de evangelismo como marca da igreja, é interessante que a gente defina o que é igreja e o que é evangelismo, para a gente entender por que eles se unem e um depende tanto do outro. A igreja, a gente entende, tem uma definição no dicionário bíblico que chama a igreja de um grupo dos seguidores de Cristo que serve para adorar a Deus, para aprender dos ensinamentos de Deus, para evangelizar e para ajudar uns aos outros. Então a igreja é um organismo vivo, a igreja é uma instituição viva, a igreja não é só um sistema, a igreja é a união dessas pessoas que foram chamadas com um propósito. E aí quando a gente fala que essa igreja tem como um dos seus objetivos evangelizar, a gente precisa entender o que é isso, né? E o que é evangelizar? É a ação de anunciar o evangelho, ou seja, a ação de anunciar as boas novas. É isso que a palavra evangelho no grego significa, boas novas. Então, não existe a possibilidade de uma igreja existir sem que ela seja uma igreja evangelística, porque é a partir daí que esse grupo, que é o grupo dos seguidores de Cristo, ele se concretiza, ele se realiza. Então, dado isso, a gente precisa entender como um exemplo da primeira igreja oficializada, o primeiro entendimento que a Bíblia nos dá sobre o que é a igreja. Então a gente tem que voltar lá no livro de Atos, para a partir dali a gente ver exemplos da igreja primitiva que vão nos mostrar o que foi necessário para que houvesse a evangelização. E aí um dos textos mais famosos de Atos é Atos, no capítulo 1, no versículo 8, que diz assim, vou ler aqui para vocês, eu estou usando a Bíblia Viva, e olha o que Atos 1,8 está dizendo. Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, então receberão poder para testemunhar com grande efeito ao povo de Jerusalém, de toda a Judéia, de Samaria e até dos confins da terra, a respeito da minha morte e da minha ressurreição. Então essa é uma promessa feita à igreja, aos seguidores de Cristo, ao grupo que se reúne para adorar, para aprender, para evangelizar, para ajudar uns aos outros. E esse grupo só consegue realizar essas ações através do Espírito Santo. Então, quando Jesus está dizendo ali para os seus discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto eles recebessem poder e que esse poder capacitaria a cada um que estivesse ali para testemunhar sobre Jesus. Não só ali em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então isso iria se propagar. Então quando eu olho para a igreja primitiva, que é a igreja que experimentou desse dia lá, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eu preciso ver que a igreja não usava de uma estratégia própria. A igreja recebeu algo do próprio Deus para que ela pudesse ser igreja. E é isso que eu e você precisamos hoje ter como exemplo o que aconteceu ali na igreja primitiva, que é o quê? Esse derramamento do Espírito. Porque é a partir do Espírito Santo que a gente recebe poder. O Espírito Santo ele não é um poder, ele é o próprio Deus
sendo derramado em nós, e a partir deste derramamento nós recebemos poder, a partir dessa experiência. E eu acho tremendo quando a Bíblia está nos chamando de testemunha. Só pode testemunhar quem viu, quem experimentou, quem viveu alguma coisa, né? Então, para que a igreja pudesse, de fato, ser uma igreja evangelística, ela precisava receber do Espírito Santo. E aí nós vamos ver logo em seguida desse derramar do Espírito Santo um evangelismo em massa, né, que aconteceu através da vida de Pedro. E aí você pode ver em Atos no capítulo 2, nos versículos 37 e 38, eu te convido a ler mais o Atos lá, porque aí você vai entender melhor do que eu estou falando. Eu preciso resumir isso aqui para esse tempo. Mas olha o que Atos 37 e 38 está dizendo. Essas palavras de Pedro comoveram a todos profundamente, que disseram aos apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Cada um de vocês deve abandonar o pecado, voltar-se para Deus e ser batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. Então, vocês também receberão o Espírito Santo que será dado a vocês. Então, olha a autoridade que Pedro teve. Era uma multidão que estava ali. Se você continuar lendo, você vai ver que neste discurso de Pedro, nessa pregação, nesse evangelismo de Pedro, quase 3.000 almas se renderam ao Senhor, aceitaram a Jesus, quiseram. E aí a gente fica pensando, pô, mas que estratégia, né, que Pedro usou? Será que ele deu alguma coisa? Será que ele fez alguma promessa de coisa material? Será que ele precisou pensar e não dormir? Gente, ele foi ali cheio da autoridade do Espírito Santo, como uma testemunha viva, falar com propriedade que se aquele povo se arrependesse dos seus pecados, se aquele povo reconhecesse a Jesus, se aquele povo fosse batizado, eles receberiam até o Espírito Santo. Então, promessa espiritual, coisa de outro nível, que o homem não pode proporcionar. Isso é só o próprio Deus. Então, a gente vê que a igreja primitiva, ela tem como exemplo essa experiência com o Espírito Santo, né? Essa comunhão com Deus, essa obediência de aguardar lá, conforme a promessa dizia. E Pedro vai lembrá-los até da promessa, ele tinha propriedade, ele vai citar lá o que o profeta Joel tinha dito aí no capítulo 2. Então isso é tremendo. E aí, para a gente chegar aí, concluindo um pouco dessa experiência da igreja primitiva, do que era evangelismo, porque a gente pensa, mas todo mundo hoje já ouviu falar de Jesus, todo mundo já sabe, a gente fala de Jesus, sabe dos crentes, olha quantos bilhões de crentes nós somos no Brasil. Você vai ver aí, a partir do versículo 42 do versículo 2, que diz assim, E uniram-se aos outros crentes na frequência regular às reuniões de ensino dos apóstolos, de comunhão e nas reuniões de oração. Em todos eles havia um profundo respeito. E os apóstolos faziam muitos milagres. Todos os crentes se reuniam constantemente e repartiam tudo uns com os outros, vendendo suas propriedades e dividindo com os que tinham necessidade. Regularmente eles adoravam juntos no templo todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos, nas casas, para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia por eles. E a cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Olha que tremendo. Tudo isso aqui é ato, são ações, são práticas que a igreja fazia. Por quê? Porque ela havia recebido do Espírito Santo. Então, Deus tem proporcionado isso a nós, a possibilidade de sermos cheios do Espírito Santo para que, de fato, o Evangelho seja a marca da igreja. E que, assim como ali na igreja primitiva, a igreja do Senhor, nos dias de hoje, tenha a simpatia do povo. Que as pessoas nos respeitem pela forma com que a gente vive, porque a forma com que a gente vive também conta sobre essa boa nova, também nos ensina acerca do Evangelho, ensina a sociedade acerca dessa boa novidade, do que é viver com Cristo.
Então, gente, é tremendo a gente ver esse exemplo e que a Igreja do Senhor nos dias atuais possa se voltar para o Espírito Santo, para a dependência de Deus, para ser, de fato, uma igreja evangelística. Que Deus te abençoe, que nós sejamos evangelistas nos dias de hoje e que sejamos a igreja viva do Senhor, da qual as portas do inferno não prevalecerão contra elas. E este evangelho do reino será pregado, é o que Jesus disse. Então, que Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Somos um.